Demorou, mas saiu. A iOS 16.1 oficialmente liberado hoje às 2 horas da tarde pela Dona Maçã. Uma atualização pra lá de grande aqui no meu iPhone 13 Pro, foi um pouco mais de 1 GB do armazenamento do aparelho. E eu quero saber qual iPhone você tá usando e quanto de armazenamento levou no teu aparelho aí pra atualizar. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E bom, eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje o top 10 recursos que eu acredito que são mais úteis pra nós aqui no Brasil e que eu achei simplesmente incríveis. Afinal, muita coisa foi divulgada na WWDC lá no meio do ano, e agora, com o 16.1, boa parte dessas coisas que ainda não tinham chego na atualização do iOS 16 estão chegando. E é óbvio que depois que eu testar a fundo esse novo iOS, com certeza eu vou trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre a minha opinião de atualizar ou não o teu aparelho. Vou falar sobre os bugs, bateria, desempenho e tudo mais, ok? E para você não perder esse vídeo, é só você se inscrever, ativar o sininho, é rápido, não custa nada. E bom, vamos pro que interessa, vamos começar esse vídeo porque hoje tem muita coisa legal pra gente trocar ideia. Desde o lançamento oficial do iOS 16 eu nunca vi tanta gente interessada em uma outra atualização tanto quanto agora o iOS 16.1. Afinal, essa transição do iOS 15 para o 16 não foi tão legal aí para a grande maioria dos usuários. Muitos de vocês comentaram aqui no canal e desabafaram falando que realmente o aparelho de vocês não estava rodando tão bem quanto antes, que o iOS 16 trouxe ali um consumo maior de bateria, que estava tendo muito bug, que infelizmente estava instável e que alguns de vocês estavam cogitando até a possibilidade de fazer o downgrade e voltar para o iOS 15. A real é que é muito cedo ainda pra gente bater o martelo e dizer que com o iOS 16.1 finalmente a Apple entregou o que ela prometeu. Mas no quesito recursos, nisso eu não posso negar. Nessa atualização chegou muita coisa legal. Bom, começando pelo fato que pela primeira vez a Apple não trouxe novos emojis com a atualização .1. O que é de costume nos outros iOS, né? Enfim, nas outras atualizações do iOS, a Apple fazer. Normalmente, sempre que ela traz uma atualização .1, ela traz novos emojis. Mas dessa vez isso foi um pouco mais antecipado lá no iOS 15.4, onde a gente viu vários novos emojis chegando aí para a biblioteca dos emojis. Infelizmente, dessa vez isso não aconteceu, então novos emojis não é para agora. Provavelmente isso vai acontecer mais pro final do iOS 16. Infelizmente, agora não chegou mais nenhum. Não teve novo emoji, mas o primeiro novo recurso aqui que eu tenho certeza que vai ser muito útil e muitas pessoas, muitos usuários vão com certeza usar, inclusive eu, é a fototeca compartilhada do iCloud. Ela foi apresentada na WWDC, mas quando o iOS 16 chegou oficialmente, ela não estava liberada. Agora com o iOS 16.1, a Dona Maçã finalmente liberou. Basicamente, com fototeca compartilhada do iCloud, você não precisa mais ficar enviando as fotos para os seus amigos. Vocês conseguem gerenciar um álbum em família, em amigos ou com quem você quiser, compartilhar esse álbum. O álbum por completo, você consegue inserir, retirar fotos, editar, enfim, qualquer pessoa que tem acesso ali dentro consegue manipular, o que pra mim é simplesmente incrível e com certeza vai poupar bastante tempo aí de você ter que ficar compartilhando as fotos do rolê com seus amigos. E também com a fototeca compartilhada do iCloud vieram dois novos recursos dentro da fototeca. Um deles é você poder agora copiar e colar toda e qualquer edição que você fizer em uma foto em outras fotos selecionadas, ou seja, você não precisa mais editar fotos separadamente. Se você arrasou naquela primeira edição, você copia ela e você consegue colar em qualquer outra foto que você desejar. E o segundo recurso que também agora está incluso no iOS 16.1 dentro da fototeca é o fato onde você consegue automaticamente, ou seja, o próprio iPhone detecta as suas fotos que estão duplicadas, ou seja, fotos muito semelhantes, e você consegue agrupar todas elas dentro de um álbum específico. Assim você tem certeza de quais fotos você realmente vai querer utilizar e quais você vai querer apagar. Algo que pra mim é simplesmente incrível, com certeza vai poupar bastante espaço do iPhone. O segundo recurso que a gente vai falar é sobre o app Carteira, também conhecido como Wallet, onde a gente agrupa todos os nossos cartões de banco, nossos bookings, os nossos ingressos, tickets, cupons e por aí vai. Realmente é um aplicativo muito forte, tomou bastante força aqui no Brasil, principalmente por causa do Apple Pay e também, obviamente, no restante do mundo. Porém, recentemente a Apple recebeu várias acusações de monopólio de pagamentos digitais. E com isso, agora no iOS 16.1 você tem a opção também de apagar esse aplicativo que antes não era possível, era algo que ficava ali nativo e você não conseguia apagar. Agora você tem essa opção. Porém, a partir do momento em que você apagar o aplicativo Carteira, caso você não use, você também não terá mais acesso ao Apple Pay.
Obviamente que se você baixar o aplicativo novamente, aí você vai ter acesso de novo. Mas, para evitar essas acusações, a Apple agora deu essa possibilidade de você também não utilizar mais o app carteira e simplesmente apagar ele do seu aparelho. E ainda falando em liberdade, a dona Apple aí, ó, tá trabalhando nesse lado, hein? Bom, agora também é possível você desligar a opção de avisos de colar de outros aplicativos. Algo que com certeza se você tentou colar em Pix aí em algum outro aplicativo, você teve que autorizar. Bom, infelizmente isso é bem chato e até o iOS 16 não tinha essa opção de desligar essa função, ou seja, que você não tivesse que toda vez permitir essa ação. Agora com o iOS 16.1 isso é possível também. Configuração do wallpaper, uma proposta um tanto quanto legal da Apple deixar o iPhone um pouco mais livre para personalização e muito melhor do que só uma personalização útil, ou seja, você deixar o seu iPhone mais à sua cara e principalmente ele mais útil para você. Porém, infelizmente, isso foi um tanto quanto conturbado. Muitos usuários, infelizmente, sofreram um pouco com essas novas funcionalidades, principalmente a personalização do wallpaper. Mas agora, com o iOS 16.1, a personalização do wallpaper está um pouco mais simplificada e você tem a opção também de fazer a personalização total dentro dos ajustes. Algo que até o iOS 16 isso não era possível, você somente fazia a atualização, né? E também a configuração desse wallpaper e essa personalização somente na tela bloqueada. Agora a gente também tem essa opção a mais, o que é bem legal. Ainda falando sobre tela bloqueada, algo bem legal que está disponível agora com o iOS 16.1, que também foi apresentado na WWDC, mas tinha sido adiado e agora chegou, é o Live Activities. Para quem não conhece, é basicamente um recurso onde você vai conseguir acompanhar em tempo real algumas informações de aplicativos, tanto de terceiros quanto nativos, direto na tela bloqueada do seu iPhone, sem a necessidade de você ter que abrir o teu aparelho, ou seja, desbloquear o teu aparelho, ir lá e abrir o aplicativo para você ter essa informação. Como, por exemplo, o resultado de um jogo ali, de algum aplicativo esportivo que você acompanha, entre vários outros. É óbvio que isso ainda vai se expandir com o tempo, mas é bem legal que ele já está em funcionalidade agora com o iOS 16.1. E parece que conexão é um ponto onde a dona maçã vem trabalhando fortemente para se tornar algo popular. Bom, agora com o iOS 16.1 é possível você adicionar contatos do teu Game Center e também ficar a par de quais jogos esses contatos estão jogando. E se possível, você até mesmo entrar nessas partidas em conjunto com os teus amigos. Ou seja, mais ou menos como acontece na PlayStation Network, onde você consegue ver o que os seus amigos estão jogando e se juntar a eles. Algo que eu achei bem legal e uma maneira bem interessante aí de popularizar cada vez mais o Game Center, que muitas vezes é um pouco esquecido aí pela grande maioria dos usuários. Falando sobre bateria, representação visual da carga de bateria voltou ao que era antes. Depois de muitos usuários reclamarem para a dona maçã ouviu os usuários e retornou o sistema visual onde a bateria ela vai descarregando conforme a sua porcentagem de bateria vai diminuindo, algo que era comum aí desde que a gente conhece os iPhones, mas infelizmente no iOS 16 a gente viu que isso mudou. A bateria ela se mantinha preenchida e somente descia a porcentagem. Agora os dois descem em conjunto novamente. Eu confesso para vocês que eu tinha reclamado na primeira vez que eu falei sobre isso, que eu achei um pouco estranho, um tanto quanto diferente, mas que eu iria me acostumar. Acabei me acostumando e agora eu tenho que me reacostumar de novo com o que eu já, conhecia e, já não fazia mais tanta diferença para mim. De qualquer forma, muitas pessoas gostaram, outras nem tanto. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E outra reclamação que foi ouvida pela dona maçã foi em relação à porcentagem da bateria para todos os modelos. A gente sabe que com o iOS 16 a gente viu que a porcentagem da bateria voltou para onde nunca deveria ter saído, lá dentro da bateriazinha lá em cima, mas infelizmente isso era um recurso exclusivo de alguns aparelhos específicos. Agora com o iOS 16.1 isso ficou livre aí para todos os aparelhos, finalmente, né, Apple? Por último, mas não menos importante, falando sobre um recurso que é bem visual, mas na minha opinião ficou bem interessante, é que a Apple aumentou, ou seja, ela redimensionou e deixou um pouco maior o número dentro do ícone da bateria, ou seja, a porcentagem de bateria agora ela tá um pouquinho maior para ser um pouco mais apelativa visualmente falando, e eu curti bastante. Minha gente, o negócio é o seguinte, para mim esse foi o top 10 melhores recursos e mais úteis para nós aqui brasileiros em relação a tudo que a Apple trouxe com essa nova atualização. É óbvio que tiveram várias outras pequenas mudanças, mas que na minha opinião elas não são tão relevantes assim para nós. Infelizmente, muita coisa funciona mais lá fora e não tanto aqui dentro. Mas, claro, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem que eu faça mais testes e traga mais vídeos como esse, me peçam aqui nos comentários. O que eu quero saber é se você vai atualizar o teu aparelho ou não. Como eu disse para vocês, eu ainda vou testar para eu dar a minha opinião e dizer se realmente eu achei que o iOS 16.1
cumpriu com o que prometeu, né? Se a Apple realmente conseguiu corrigir todos os problemas que a gente estava enfrentando. Mas de começo eu confesso para vocês que eu gostei bastante. Para mim, até agora, é a melhor versão do iOS 16 desde que ele foi lançado. Eu realmente estava sofrendo com alguns pequenos problemas que foram melhorando com o tempo e eu espero que agora realmente eles estejam bem estáveis e não aconteçam mais como antes. No mais, o vídeo foi isso mesmo e eu espero real que vocês tenham curtido e muito saber de todas essas pequenas novidades do iOS 16.1. Comenta aqui embaixo qual dessas você curtiu mais e qual dessas vai ser mais útil para você. E bom, se não me segue em todas as outras redes sociais, todos os links aqui na descrição. Se ainda não segue o canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho como eu disse antes, é importante. Curte, compartilha, enfim, vamos fazer com que esse canal continue a crescer. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!